Olá, meu irmão, minha irmã. Me foi solicitado para fazer um estudo, né, sobre um evento muito importante para nós, que é o Milagre de Lanciano, na Itália. E eu confesso que são assuntos que muito me empolgam, né, e eu consigo, assim, na minha vida, compreender o efeito da Eucaristia, né, na vida das pessoas, assim como na minha própria vida. E eu montei um texto, mas ficou muito grande, então boa parte dele eu vou acabar lendo, senão eu vou fugir do raciocínio que eu estava na hora que eu escrevi. Cada hora veio uma coisa nova na cabeça. Para começar, né, esse evento ele foi visto como um dos mais fortes testemunhos da fé católica na presença real, né, do corpo e do sangue de Jesus Cristo na Eucaristia. Isso atrai as centenas de milhares de pessoas, de peregrinos no mundo todo, para a cidade de Lanciano, na Itália. Ele foi palco não apenas de atração para os fiéis católicos, mas também para muitos pesquisadores, muitos teólogos, né, muitos cientistas que foram lá para tentar compreender a real condição e situação deste milagre, né, e as suas implicações também. Nós podemos levar aí a vários contextos, por exemplo, contexto histórico, né, que aconteceu num período de crescimento do cristianismo, os desafios que eram da fé daquela época, a dúvida de um padre, né, que reflete sobre a questão, né, e tantas outras que muitos outros padres têm, né, o porquê que a gente vê aquela simbologia de levantar, olhar, né, olhar para dentro do cálice, né, tudo isso tem a ver. E eu lembro que há muitos anos atrás, o padre Aldo, né, numa missa, ele explicou por que eles olham para o cálice, né, com o vinho e com a gota d'água, que é para realmente remeter, né, a este padre lá em Lanciano que duvidava da própria fé dele, quando ele não tinha certeza absoluta de que aquilo se tornava realmente o corpo e o sangue de Cristo. E ele pediu um exemplo, né, uma amostra, e aí o próprio Senhor lhe entregou esta amostra, né? Então esse monge, ele refletiu sobre esse contexto, né, e para conseguir encontrar a verdade espiritual dele, né? A descrição desse milagre foi após a transubstanciação, né? O padroeiro percebeu que a hóstia havia se transformado em carne, enquanto o vinho se tornava sangue, e ambos foram visíveis ao olhar humano. A carne tinha a aparência de um tecido muscular e o sangue estava em uma quantidade significativa, com características que o tornavam investigável. Os estudos científicos em 1970, olha só de quando né? Em um exame científico em 1970 foi conduzido um laboratório na Itália. A pesquisa revelou que é a carne do tipo cardíaco, particularmente proveniente do miocárdio, né? E o sangue é do tipo AB, que é relativamente comum em populações humanas. Essas análises elas confirmaram que os elementos eram orgânicos e não possuíam sinais de degeneração. O que significa que não possuíam sinais de degeneração? Eles não estavam apodrecidos. Era como se fossem tecidos vivos. Isso no mínimo, muito difícil de se explicar. Porque quando nós nos cortamos, na sequência já coagula e dali a pouco já estraga, já tudo. Nosso sangue, acontece isso com frequência. Mas com o sangue, né, daquela hóstia que foi consagrada e o vinho, né, não se deterioraram, se mantiveram intactos, né, ou então, né, se tornaram, continuam sendo, né, ilíbidas amostras de tecido e de sangue humano. A veneração e as peregrinações que a Igreja Católica sofreu naquela época, depois obrigou ela a reconhecer esse milagre oficialmente após essa pesquisa,
né, primeira pesquisa, que é um exemplo de religiosidade e devotamento. Lanciano se tornou um lugar, um palco, né, de muitas visitas e peregrinações por conta deste milagre eucarístico que encontrou-se lá. Teologicamente falando, esse milagre é muito usado nas discussões sobre a doutrina da presença real, né, de Cristo na Eucaristia. E é uma mostra do amor divino, né, como ele se entrega, né, através da hóstia consagrada. Algumas pessoas vão ver este vídeo e talvez questionar essa condição, mas isso não é uma pesquisa minha, né? Teve um cientista que fez esse trabalho de investigação, depois foi feito um outro trabalho em cima deste mesmo trabalho, que reforçam e corroboram que a Eucaristia, esta de Lanciano, é uma película muito fina do miocárdio, e assim, que ela foi cortada com tamanha precisão e tamanha perfeição que a mão humana não tem hoje como fazer isso daí, e não tem também equipamento suficientemente preciso para fazer essa lâmina do miocárdio com essa perfeição. Então essas relíquias desse milagre, elas são mantidas na igreja de São Francisco, onde são expostas à veneração pública. Recordamos que veneração significa que nós olhamos aquela imagem, verificamos aquela imagem, como por exemplo o sacrário, nós olhamos para o sacrário e remete para nós Maria, mãe do Redentor. E aqui no nosso sacrário vocês podem ver que ela está segurando a capela, né? Dentro da capela ela está segurando o sacrário, e lá dentro está o ressuscitado. É Jesus eucarístico que se entrega para nós. Então eu imagino, quando eu olho esta imagem, que Maria estava na época da gestação e Jesus já se encontrava dentro dela, dentro de toda a sua glória, toda a sua beleza, todo o seu conhecimento, já vinha tudo junto com Jesus Cristo dentro daquela mulher que se pôs a serviço, assim como nós também precisamos nos pôr a serviço. E esse milagre continua sendo uma fonte de inspiração e reflexão para todos os católicos, né? Principalmente nos gerando uma conexão muito profunda entre a fé e o sacramento da Eucaristia. O próprio Cristo nos entregou a Eucaristia na quinta-feira, né, na missa, né, que nós celebramos como missa dos lava-pés, mas é a Santa Ceia, que esta sim é celebrada em todas as denominações, todas as religiões que se prezam, celebram a Santa Ceia, algumas uma vez por ano, outras 2 ou 3 vezes por ano, e nós cristãos católicos, em todas as missas, nós fazemos memória à Santa Ceia. Então o próprio Cristo que nos entrega a Eucaristia como alimento, que foi tantas vezes falado no Evangelho, que as pessoas não iriam compreender, e realmente não compreenderam. Como é que nós vamos comer o seu corpo? Como é que nós vamos beber o seu sangue? E não compreendiam isso durante as apresentações do próprio Evangelho. Entretanto, este milagre de Lanciano vem para nós, né, o milagre eucarístico vem para nós, para que nós sejamos ilustrados, né, para ilustrar para nós, para iluminar-nos nesta visão de que o corpo e o sangue de Cristo se encontram verdadeiramente na Sagrada Eucaristia que nós recebemos por comunhão. O contexto histórico desse milagre, ele ocorreu assim numa época que o cristianismo tinha muitos desafios de fé, né? Especialmente em relação à Eucaristia, né? E é muito complicado a gente fazer uma observação simplesmente por conta disso, porque esse milagre ele teve testemunhas oculares, né? As pessoas que estavam na presença na Santa Missa viram o que aconteceu. Então assim, os testemunhos foram muitas pessoas estavam presentes, né? E relataram essa transformação extraordinária que ocorreu e que reforçou a crença da comunidade local e a disseminação da notícia sobre o evento. Imagina quantos de nós já passamos por milagres nas nossas vidas, e eu tenho particularmente alguns, né, sobre a minha pessoa e sobre pessoas das quais eu conheço, que passaram por verdadeiras provas de vida,
né? E hoje estão aí firmes e fortes graças à Eucaristia, graças à fé que nós nutrimos na Eucaristia. E esse é um processo de transformação que é diário. Eu sei que esse vídeo vai ficar muito longo, porque é um assunto muito interessante, mas vale a pena ressaltar que todas as vezes que nós temos um padre celebrando a Santa Missa, esse milagre de Lanciano acontece novamente no nosso altar, na nossa presença. E apenas com os olhos da fé nós podemos ver isto, apenas com os olhos do coração. Para nós é o mais importante acreditarmos nessa questão. E isso nos leva a desenvolvermos uma devoção à Eucaristia. Mas nós devemos que entender que, diferentemente do antigo, né, da Idade Média, né, onde as pessoas preferiam adorar a Eucaristia, né, ao invés de fazer a comunhão, nós precisamos nos colocar, né, na participação devida desse Santíssimo Sacramento, que é a Eucaristia, que é a comunhão, né? Ou seja, nós precisamos nos confessar, precisamos nos regularizar, vamos colocar esse termo, nos regularizar diante da igreja, para que nós possamos comungar verdadeiramente o Cristo. E aí este alimento que nós recebemos através da palavra, mas também da Eucaristia, se torne para nós salutar, único e exclusivo. E aí São Paulo vem maravilhosamente falar para nós que não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Então, nesse contexto, né, dessa devoção que nós precisamos ter em relação à Santíssima Eucaristia, é o próprio Cristo que se entrega para nós. E isso gera uma crença popular e uma tradição. E essa crença, ela se entrelaça com todas as culturas e religiosidades populares, principalmente na Itália, mas também em outras partes do mundo cristão católico, né? Incorporando o milagre em celebrações e festividades, dentre as quais uma delas é Corpus Christi. Eu vou ler daqui a pouquinho, né? Porque eu estou lendo boa parte do que eu escrevi aqui, porque senão o meu raciocínio começa a voar muito rápido, né? E a gente vai conseguir compreender que tem tudo a ver, né, essa celebração que nós vamos rezar no dia 19, quinta-feira, né, com a confecção dos tapetes e depois com a procissão e com a missa solene, onde toda a nossa paróquia vai estar reunida, né, as comunidades, né, vão estar todas aqui. E esses estudos apologéticos e teológicos, né, eles falam que o milagre é muito frequentemente usado por todos os teólogos para justificar e reafirmar essa crença na Eucaristia, né? Porque não há de se ter dúvida sobre isto, né? Já foi provado e comprovado pelos cientistas de que realmente a Eucaristia é um pedaço de uma pessoa, de um ser humano, não retirado agora, mas retirado há muito tempo atrás, e que é um tecido vivo. Isso aqui deixa a gente mais perplexo, né? Na minha condição como um estudioso, eu fico perplexo quando eu vejo um tipo de estudo desse que comprova uma coisa que para nós é impensável ou inimaginável. E o centro de investigação, né, com o passar dos anos, Lanciano se tornou um fenômeno de investigação eucarística, não só por cientistas, mas também por teólogos e historiadores que se reuniram e se reúnem ainda para estudar e entender as implicações deste milagre, gerando assim um corpo de leitura, de literatura e de pesquisa que contribui para o conhecimento maior sobre a Eucaristia. O local do milagre abriga celebrações litúrgicas especiais em datas significativas, como a festa de Corpus Christi, e diariamente, assim como nós, realiza missas, né, para manter viva esta nossa imagem da Santíssima Eucaristia. As exposições e os eventos, eles são abertos ao público durante o ano todo,
E esta hóstia que foi consagrada e que se tornou esse pedaço de tecido vivo, ela fica lá guardada em Lanciano, mas sempre a presença das pessoas, né? Não é uma coisa exclusiva do clero ou nada disso. E assim, tem um impacto muito grande para nós esta questão, porque é um ato de devoção, é um ato de amor, é um ato de entrega, é um ato de bênção, né? A Eucaristia é uma graça que nos é entregue pelo próprio Cristo, né? É uma bênção, uma graça muito importante para nós cristãos. E assim, o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, por ser fonte e o ápice da vida cristã, é a raiz de toda a nossa santidade. Tanto é que a gente pede sempre para que quem vá se comungar, né, vai receber Jesus Eucarístico, esteja com a mente e o coração abertos e limpos, né, para receber dignamente esse mistério. Se eu comungo impura, né, de forma impura, eu não estou pronto para comungar, mas eu vou lá na fila da comunhão e comungo, eu estou comungando para minha condenação e não para a minha salvação, porque eu sei que eu tenho um pecado e aquilo me proibiria, vamos colocar assim, né, entre parênteses, de receber a Eucaristia. Mas se nós estamos participando da Santa Missa, existe o ato de contrição, e no ato de contrição a gente pede perdão pelos nossos pecados, e naquele momento onde o bispo, o presbítero ou o diácono impõe as mãos e faz a oração do perdão, nossos pecados veniais, né, eles são perdoados, né? Os mortais talvez ainda não, precisaria da reconciliação, que é somente com o padre, né, para que você possa se confessar e aí tirar os pecados mortais também das suas costas. O que é importante para nós cristãos é nos mantermos limpos e puros de coração sempre. E esse motivo que não existe um santo no céu que tenha se configurado totalmente a Cristo sem uma grande devoção do seu corpo eucarístico. É uma necessidade urgente de nós firmarmos as nossas fé neste bendito alimento que nós recebemos. Essa sacramentologia da Eucaristia, ou seja, a doutrina católica específica a respeito do dogma da presença real, verdadeira e substancial de Cristo sobre as espécies do pão e do vinho, após o fenômeno subnatural da transubstanciação, que é aquele momento onde o padre, na consagração, impõe as mãos que foram ungidas com óleo dos catecúmenos, né, sobre as espécies do pão e do vinho, e na transubstanciação eles se tornam o corpo e o sangue de Cristo. A gente vive um período de muitas dúvidas e muita confusão sobre esses assuntos e essa verdade. É comum a gente ter uma dúvida ou sentir um receio, né? É isso mesmo ou não é isso mesmo? Mas, né, a gente precisa entender que nós somos marcados por essa fé. É uma fé que nós professamos. Antes de nós recebermos a Eucaristia, nós professamos essa fé, que nós cremos num só Deus, Pai Todo-Poderoso, luz da luz, Deus de Deus, tudo isso daí. E aí, quando nós professamos esta nossa fé, está inserida nesta nossa fé a crença em Jesus Cristo, único, Senhor e Senhor e Salvador, Rei dos Reis, Médico dos médicos, né? Pastor dos pastores, que se entrega a nós através da Eucaristia. E este milagre de Lanciano, né, vem para reafirmar esta importância da Eucaristia para nós. E não é estranho, né, o fato da gente associar esses milagres eucarísticos a pessoas que duvidam. Porque quantas vezes nós mesmos não duvidamos da nossa própria fé, da nossa própria capacidade, né, de sermos cristãos de verdade, de nos unirmos a Cristo, carregando a nossa cruz junto com a cruz dele, e aí sim
nos entregarmos fielmente ao Evangelho e buscarmos sermos pessoas santas, como nosso Pai do céu é santo. E aí a gente tem que entender que nós somos fracos como filhos, e nós precisamos estabelecer diques contra a enxurrada de pecados que nos cercam no mundo. E a única forma de nos protegermos disso tudo está ali. É ouvir a palavra de Deus, acolher a palavra de Deus como um território, como um terreno saudável, livre de impurezas, e aí receber a Eucaristia, este alimento que é único, que ninguém mais possui a não ser nós, a humanidade. E eu falo a humanidade porque todas as pessoas que são constituídas na dignidade do Senhor podem receber a Eucaristia ou a comunhão. Mas para isso nós precisamos estar sempre preparados para que nós sejamos livres do pecado. E Deus tem manifestado a verdade a respeito do sacramento do seu corpo, tanto por meio das aparições quanto das revelações privadas, quanto através de milagres, confirmando a fé católica de 2000 anos, que é o tempo que tem este fragmento, né, da Eucaristia. E aí uma coisa que é um dado que é interessante, que eu esqueci de escrever aqui, mas eu me recordo de ter lido a respeito disso, é que a palavra de Deus ela não engana, né? E o fato que eu achei mais interessante é que foram encontrados 5 gotas de sangue humano. Aí o cientista pesou as 5 gotas, deu um peso. E aí ele pesou as gotas em separado, e cada uma das gotas deu o mesmo peso das 5 gotas todas juntas. Se isto não é dizer que o corpo de Cristo, mesmo fragmentado, ele é inteiro, ele é íntegro, eu não sei o que é. E eu fiquei tão abismado quando eu estava lendo essa reportagem, quando eu estava lendo esse estudo, que assim, como é que uma peça pesa o mesmo que 5 peças iguais àquela uma, né? Não tem como, e não sou eu quem estou falando, é o pesquisador, é o cientista. Se fosse eu levantaria tranquilamente a mão e falava: olha, eu não acredito no que você está falando, mas não fui eu quem falei isso, não fui eu quem escrevi isso, e não fui eu quem assinei, né, e rubriquei, além dele, mais outras pessoas assinaram esse mesmo estudo. Então, uma gota de sangue pesa a mesma coisa que as outras 4 juntas com ela, ou seja, 5 gotas pesam exatamente um peso de uma gota. Isso demonstra que, mesmo fragmentado, a Eucaristia é inteira, ela é inteira e é íntegra. E aí, aqui, ó, assim descreve o episódio o professor Odoardo Linodi, em cujo relatório para o quadrênio escravo de diagnóstica clínica e de laboratório encontramos um material rico e seguro para entender o que claramente foi o evento de Lanciano, sobre o qual tanto se fala. O professor Linoli teve a oportunidade de analisar clinicamente as espécies do milagre, pelo que podemos nos fiar em suas conclusões sobre esse assunto. O relatório do professor Linoli diz que, após ter duvidado da transubstanciação, o sacerdote viu, para sua imensa alegria e também para o povo presente, a transformação da hóstia em carne e do vinho em sangue. Ao longo dos séculos, esta carne e esse sangue foram preservados e hoje se encontram expostos em ostensório e num cálice para a adoração dos fiéis no santuário do milagre eucarístico em Lanciano. Segundo o professor Linoli, o tecido que ele analisou é mesmo uma lâmina de tecido humano, que parece que afinou e que está lacerada na parte central.
por causa da retração do tecido na direção da periferia, onde esta periferia parece engrossado por pregas circulares. O tecido, então, não é exatamente idêntico à carne que acabou de ser tirada de um corpo, como julgam algumas fontes exageradas por aí. Linoli constatou o seguinte: esse tecido está uniformemente duro, com a dureza de madeira. Isto não é flexível como a carne humana viva, mas tem uma consistência durolínea, o que exigiu uma forte pressão da lâmina para retirar 2 pequeninos fragmentos para a pesquisa. Em relação ao sangue, trata-se de 5 fragmentos com peso total de 15,85 gramas, de cor amarelo-marrom, e tanto a hóstia como o sangue têm alguns pontinhos brancos, que, de acordo com o Linoli, são fungos amorfos, provenientes de contaminação devido à ação do tempo. Esse sangue também está uniformemente duro e somente com uma forte pressão do instrumento cortante é que se conseguiu retirar com dificuldade uma pequenina parte. E agora vem a parte interessante. A partir da análise do material colhido, o professor Linoli chegou às seguintes conclusões. Primeiro, o sangue e a carne do milagre eucarístico são mesmo sangue e carne. O método de Ulmhut demonstrou que tanto a carne quanto o sangue são de espécie humana. A carne pertence ao miocárdio, ou seja, é um tecido do coração, dado que se verifica pelo formato das fibras e das células. E a carne e o sangue são do tipo AB, indicando com isso que pertenceram a uma mesma pessoa. Em todo caso, a análise ainda demonstrou que, mesmo após 1.200 anos, as proteínas dentro do quadro soroproteico parecem ser distribuídas como se fosse sangue fresco. Recém-extraído, conquanto o sangue do milagre esteja claramente coagulado, petrificado. Tal fator pode ocorrer em corpos mumificados por causa de um tratamento especial para a sua preservação, mas este não é o caso. Nem o sangue nem a carne do milagre de Lanciano receberam tratamento, como indica o relatório. Ora, este evento de Lanciano é para deixar qualquer pesquisador boquiaberto. A própria realidade da extração da lâmina do miocárdio, diz o relatório, é bastante emblemática, porque se essa lâmina tivesse sido tirada de um cadáver, do coração de um cadáver, aqui devemos admitir que somente uma mão muito especializada em dissecação anatômica teria podido, e não sem uma seríssima dificuldade, obter uma fatia uniforme, contínua e tangencial da superfície de uma víscera, como é o coração, um coração que é cravo, ou seja, tem um buraco dentro. Nós lembramos que quando Jesus foi crucificado, no finalzinho, para ter certeza de que ele tinha morrido, um centurião enfiou uma lança. Se esse estudo não comprova isso, fica muito difícil de nós acreditarmos em cristandade, em que o Senhor enviou o seu Filho único e nos entregou esse Filho único para ser junto conosco na sua igreja. E aí esse milagre ele não exige um assentamento da fé como as verdades reveladas por Nosso Senhor, para a doutrina católica. Mas os fiéis, nós somos livres para acreditar ou não. Mas vale a pena mencionar que nesse estudo que eu fiz, eu sou obrigado a retificar algumas informações
né? Então, a começar pelo juízo que o milagre eucarístico seja coisa supérflua. Não é coisa supérflua, jamais vai ser uma coisa supérflua. Você ter um evento de magnitude tão grande, que impacta diretamente na minha fé e na fé dos outros, né? Então, quer dizer, não é qualquer coisa ou esse milagre de Lanciano, né? Então a gente precisa ter, né, esta conclusão com um argumento imbatível de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino já falava sobre isto, né? Ele já estudou sobre essa Eucaristia, né? E é uma opinião. E assim, e aqui é um outro texto que eu também vou ler, porque eu retirei de uma parte do livro de São Tomás de Aquino. E acontece que ao analisar o milagre eucarístico de Oriveto, o qual deu origem à festa de Corpus Christi, São Tomás tratou na Suma Teológica terceira da questão se a espécie da carne nesse sacramento conservava a presença do corpo de Nosso Senhor. O doutor Angélico demonstrou que houve milagrosamente uma alteração sob certos acidentes, enquanto permaneceram as dimensões anteriormente existentes. E como isso se deu para figurar uma verdade, isto é, para mostrar que essa milagrosa aparição que no sacramento está verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo, então não haveria aí nenhum engano, porque permanecendo as dimensões, fundamentos e outros acidentes, como foi dito depois, permanece o verdadeiro corpo de Cristo nesse sacramento. O mesmo raciocínio pode ser aplicado também a Lanciano. A genialidade de São Tomás de Aquino nos mostra mais uma vez como a sua teologia é um instrumento de primeira ordem para aclarar, quando for possível, os mistérios da salvação de forma perfeita. Optatam totios. Na matéria desta pesquisa e por seus conseguintes resultados, a gente não consegue ver, né, alguma coisa que deturpe ou destrua esta imagem que foi criada, né, que este milagre de Lanciano, né, nos leve realmente a nos comprometermos a vivermos mais plenamente o que significa a Eucaristia. Assim, eu poderia prosseguir com o estudo, porque é uma coisa que é muito fantástica, mas eu já tenho 32 minutos de vídeo e isso é um pouco complicado, né? Talvez a gente pudesse fazer uma formação, alguma coisa assim, mais para frente, quem sabe, né? Tá bom? Então, meus irmãos, fiquem com Deus. Eu espero que eu tenha conseguido elucidar um pouquinho, porque é muito vasto. Eu tô tão animado que eu estou estudando ainda sobre o assunto. Eu trouxe só alguns pequenos, um detalhezinho minúsculo para nós aqui. Tá bom? Fiquem com Deus.